Pessoal, tudo bem? Olha só, o clima esquentou geral, hein? E não é para menos. Começa aqui com o ministro Cássio Nunes Marques do STF, que tem em suas mãos a decisão de uma possível impugnação. E essa notícia é simplesmente explosiva, porque imagina ter candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral nesse exato momento. E o Cássio Nunes foi quem deu aí a decisão e pegou o Brasil de surpresa. E é o que acaba de acontecer, gente. O país inteiro está em estado de alerta, como a esquerda em completo desespero. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, tá? A esquerda tenta salvar o que resta da sua base política, mas está difícil. Para piorar ainda mais o cenário para a ala esquerdista, o Felipe Neto, aquele influenciador, um dos principais influenciadores, eu diria, digitais pró-esquerda, ele acaba de ser condenado, gente. Mais uma condenação envolvendo, aliados ali de Lula, pessoas que defendem esse desgoverno, né? E isso aumentou ainda mais a tensão nas trincheiras ali progressistas. O cenário político ferve com prefeito na mira da justiça, com condenação de aliado de Lula, como o caso do Felipe Neto. E se isso não fosse o suficiente, uma reportagem bombástica caiu na mídia internacional pelo New York Times, gente, onde trouxe à tona o debate internacional. O STF salva ou ameaça a democracia no Brasil? E a pergunta ecoa agora em todo o mundo, gente. Até a imprensa internacional, como vocês viram, levanta esse questionamento. Pois o que acontece no Brasil não está óbvio só para quem não quer ver. Essa é minha opinião, né? E com tudo isso acontecendo, meus amigos, o Brasil está prestes a presenciar mais um capítulo de crise institucional. A dúvida é: será que o STF é um guardião da democracia ou ele é uma máquina de perseguição política? Qual é a sua opinião sobre o tema? Vai respondendo aí para mim. Não esquece de deixar seu like, compartilhar, se inscreve no canal para continuar recebendo informações que a imprensa brasileira não faz questão de você saber, mas aqui no canal você sabe a verdade. Aqui nada é oculto e eu ainda trago a minha análise, a minha visão sobre esse jogo político, sem interferência de mídia, tudo bem? A esquerda treme enquanto o país assiste de camarote. E a bomba está prestes a explodir e já começa com essa primeira que eu vou compartilhar até na tela aqui para vocês, que foi essa que repercutiu aí de forma internacional, o questionamento que o mundo todo questiona. Olha só, saiu aqui no jornal Poder 360, New York Times questiona se o STF salva ou ele ameaça a democracia no Brasil. A reportagem diz que ações tomadas pela corte desde 2019 resultaram em um debate sobre os limites do tribunal. Então, o título, né, sobre o título, o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia, o texto afirma que a Corte assumiu nos últimos 5 anos um protagonismo inédito ao expandir seus poderes para enfrentar o que alega ser ataques contra a democracia realizados por meio de publicações online, mas pondera que as ações tomadas pelos integrantes do STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, dividem a opinião pública e resultam em questionamentos sobre os limites da atuação do STF. O texto pondera se a Corte consegue encontrar um equilíbrio para proteger a democracia e respeitar os direitos individuais, como a liberdade de expressão. Abre aspas. Diferentemente da Suprema Corte norte-americana, que decide de 100 a 150 questões de constitucionalidade por ano, o STF é praticamente o seu próprio sistema judiciário. É uma corte constitucional, uma corte de recursos e, por causa das novas investigações, cada vez mais uma corte criminal. É o que diz o texto. E segundo o jornal norte-americano, o Supremo iniciou sua campanha de proteção da democracia logo depois que Jair Bolsonaro se tornou presidente, com a abertura do inquérito das fake news em 2019 por iniciativa do ministro Dias. E Moraes é o relator do processo que apura a difusão de notícias falsas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro passou a ser investigado em agosto de 2021, depois de divulgar informações sobre o processo eleitoral brasileiro. E de repente, diz o jornal, tá aqui, o Supremo Tribunal Federal tinha poder para investigar praticamente qualquer crítica a si próprio em qualquer lugar. Gente, isso foi relatado aqui pelo New York Times. Eu tô lendo para vocês
aqui na tela mostrando, olha a repercussão. Por isso que eu digo que só não vê quem não quer, tá tudo aqui. O texto também cita o caso Daniel Silveira, ex-deputado federal preso desde fevereiro de 2023 por declarações. Ninguém pode falar nada sobre os ministros, vocês já perceberam? Afirmando que ele é peça integrante de uma crise institucional que avança silenciosamente no Brasil, ou seja, para a esquerda, a ofensiva ajudou a salvar a democracia brasileira. Já para a direita, tem feito do tribunal uma ameaça à própria democracia. Ambos os lados podem estar certos, afirma. A reportagem termina com o questionamento: o que acontece se o tribunal errar? Segundo o atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, alguém deve ter o direito de errar por último. Eu acho que nós não erramos, mas a última palavra é do Supremo, disse o ministro ao jornal. E isso repercutiu de uma forma extremamente negativa, porque eles se mostram acima da lei, acima de qualquer coisa, com essa postura que eles vêm tomando. Eu queria saber a sua opinião. Enquanto isso, a esquerda desce aí deslizando igual sabão, né? Olha só, em um livro contra o ódio, Felipe Neto exalta Silvio Almeida, isso é no jornal Poder 360, que o influenciador e agora ativista pró-esquerda, ele disse que o ex-ministro era um dos maiores do mundo. A obra foi feita antes do ex-ministro ser demitido, acusado de assédio sexual. E o influenciador Felipe Neto, ele exaltou o ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida no livro Contra o Ódio. O youtuber lançou em 7 de setembro a obra Como Enfrentar o Ódio, a Internet e a Luta pela Democracia. Na Bienal do Livro de São Paulo, o exemplar custa R$ 69,90 e aqui ele diz o seguinte, olha só, abre aspas, a eleição de Lula marcou um novo recomeço para o país. Incompetentes foram desligados de cargos de gestão, sobretudo os militares, substituídos por profissionais e especialistas. Para cuidar dos direitos humanos, saiu Damares Alves, que se elegeu senador e entrou um dos maiores nomes do mundo na área, Silvio Almeida, fecha aspas, disse Felipe Neto. E aqui, né, tem uma foto da declaração do Felipe Neto no livro Como Enfrentar o Ódio, e o ex-ministro foi acusado de ter cometido assédio sexual contra várias pessoas, inclusive contra sua colega da Esplanada, titular de Igualdade Racial, Aniele Franco. O assunto tornou-se público em 5 de setembro e o advogado e pesquisador brasileiro, ex-ministro dos Direitos Humanos, é autor da obra Racismo Estrutural, que foi lançada em 2019 também. E nas redes sociais, internautas compartilharam uma imagem do trecho do livro e questionaram o influencer. Esse autor aí usou a clássica fonte empírica da esquerda, Vozes da Minha Cabeça, declarou um dos perfis, né? E outras críticas, muita gente criticou aqui de várias formas. E no dia 6 de setembro, na mesma data em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu o ex-ministro, o influenciador afirmou que Almeida foi alguém que ele acreditou com todas as forças que se tratava de um exemplo e que seja feita justiça. Ainda assim, ele não manifestou se pretendia adicionar uma nota ou modificar o trecho em que exalta o ministro na obra Como Enfrentar o Ódio. E o Felipe Neto aqui acabou de repercutir mais uma notícia sobre ele, olha só. A gente mostrou aqui para vocês o Felipe Neto sendo desmascarado porque ele veio no livro exaltando aí o ministro de Lula. E o ministro de Lula, olha só onde acabou, né? Então, sempre quando eles começam com essas historinhas de ai, que fulano é isso, fulano é aquilo, exaltando, no fim das contas a verdade aparece e mostra que não é nada daquilo. Então, ele foi desmascarado mais uma vez dentro desse discurso dele, que se eu fosse ele mudaria totalmente a forma como fala da esquerda, até mesmo porque os podres estão sendo expostos e isso tende só a prejudicar ele cada vez mais, né? E aí, olha só para vocês verem, saiu aqui no Jornal Terra que o Felipe Neto foi condenado após dizer que avô do deputado Paulo Binlisk, acho que é assim a pronúncia, desculpa se eu errei, ele era nazista. O influenciador criticou a homenagem do parlamentar, que afirmou que o avô lutou para libertar a Ucrânia das garras comunistas, e a Justiça de São Paulo condenou o influenciador Felipe Neto a indenizar em R$5 mil o deputado federal Paulo Binlisk, após fazer uma publicação em que diz que o avô do parlamentar era nazista e que havia lutado no exército de Hitler. A disputa judicial aconteceu após a homenagem, né, do deputado ao avô na Câmara dos Deputados em maio do ano passado, e na ocasião ele disse que o familiar ucraniano, aos 20 anos de idade, lutou uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras comunistas. Então o deputado afirmou
fazer o mesmo que o avô, lutando contra a instalação de um regime comunista no Brasil. Está no nosso sangue destruir o comunismo, disse à época. Em insinuação ao então ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao presidente Lula, o deputado ainda alegou que um ministro comunista desarma a população e um presidente descondenado declara apoio ao ditador, que foi o Vladimir Putin. Após o comentário, Felipe Neto repercutiu a fala do deputado na tribuna da Câmara e afirmou: o deputado bolsonarista enaltece com todas as palavras o próprio avô nazista que lutou no exército de Hitler. E a publicação foi feita no X, que era o antigo Twitter. O deputado levou o caso à justiça, declarou que as afirmações do influenciador eram mentirosas, que o Felipe Neto distorceu a história ucraniana da Segunda Guerra Mundial e que não há ligação entre o nazismo e a luta do avô contra a ditadura comunista. No processo, o parlamentar argumentou que o avô integrou a divisão Galícia e aqui o batalhão formado por voluntários ucranianos após a invasão alemã à União Soviética. Então ele afirmou que a divisão exigia somente lutar contra os russos e jurar lealdade à Ucrânia, não a Hitler. Em sua defesa, Felipe Neto afirmou que o discurso do parlamentar foi repudiado por pesquisadores e organizações como o Instituto Brasil-Israel e o Museu do Holocausto. Disse ainda que a divisão que combateu o exército russo na Ucrânia nutria relações explícitas com o exército nazista. Então, assim, gente, o que eu quero mostrar aqui pra vocês, que o Felipe Neto foi condenado. Então, a esquerda fala tanto da questão de liberdade de expressão, democracia, mas isso cai contra eles mesmos, né? Como vimos aqui no caso do Felipe Neto. Então, assim, você não pode falar tudo que você pensa, não pode falar tudo que você acha, porque estamos em um regime onde isso não é permitido. Então, o Felipe Neto sentiu aí um pouquinho, né, da perseguição que a esquerda prega, só que só foi condenado por 5 mil reais para ele não é nada, né? Mas é só para vocês verem o que está acontecendo. Uma outra questão aqui que aconteceu e que eu quero compartilhar com todos vocês também é que a ação da filha de médica contra o Marçal foi arquivada. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho na tela, olha só. Justiça arquiva ação, ó, tá aqui, ó, de filha de médico contra Marçal por laudo falso sobre bolos. Carla Maria de Oliveira e Souza entrou com a ação na Justiça Comum, que não era o fórum correto para o pedido de inelegibilidade. Então, a Justiça de São Paulo arquivou a ação de Carla Maria de Oliveira, filha do médico José Roberto de Souza, que pedia a inelegibilidade do candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. E o pedido, que foi protocolado dia 5 de outubro, um dia antes do primeiro turno, aconteceu após Marçal publicar em suas redes sociais o laudo médico falso contra Boulos e, de acordo com a perícia da Polícia Civil de São Paulo, o documento é falso e a clínica se pronunciou. E porque a juíza arquivou a ação, Carla entrou com uma ação popular na Justiça Comum de São Paulo e, segundo a juíza, não foi o meio correto para pedir a inelegibilidade de um candidato. Para isso, deveria ser realizada uma ação na Justiça Eleitoral. Eu quero saber qual é a opinião de vocês. Enquanto isso, olha só. Cássio Nunes deve decidir sobre a impugnação de prefeito eleito, gente, em Pernambuco. Lula Cabral, presta atenção, Lula Cabral, prefeito, teve candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral por causa da rejeição de suas contas quando comandou o Cabo de Santo Agostinho em 2017. O ministro Cássio Nunes, aqui do Tribunal Superior Eleitoral, deve decidir sobre a impugnação de Lula Cabral, que é do Solidariedade, prefeito eleito do Cabo Santo Agostinho, uma das principais cidades da região metropolitana de Recife, e ele teve 46,6% dos votos no município de 215 mil habitantes. Aliado do prefeito do Recife, João Campos Cabral, teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral de primeira instância por causa da rejeição de suas contas quando era prefeito aí da cidade em mandato anterior, em 2017. A acusação é de 92 milhões de reais em desvio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais, em Cabo Prev. Ele recorreu, teve parecer favorável do Ministério Público Eleitoral na ação. Agora, sob análise de Nunes, caso a impugnação seja confirmada, haverá uma nova eleição. Então, mais uma bomba a partir do Solidariedade. Então, para vocês verem aí que a esquerda, gente, ela vem caindo de vez. E para vocês verem que o negócio tá tão feio pro lado deles, olha só, PSB resiste à pressão de Lula, fortalece Tabata e delimita a distância segura de Boulos.
Olha só os bastidores do que foi divulgado pelo jornal Estadão. O partido liberou seus filiados a votarem quem quiser em São Paulo, apesar de recomendar voto no pessoalista, e a deputada tem conseguido transitar mais ao centro e não está disposta a perder esse ativo. Então o PSB resistiu à pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e decidiu manter uma distância segura da candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo. Em reunião da Executiva Nacional dessa quinta-feira, o partido acompanhou o Diretório Municipal Paulistano, presidido pela deputada federal Tabata Amaral, e liberou os filiados a votarem de acordo com sua consciência e compreensão política, apesar de recomendar o voto no pessoalista. E nos bastidores, segundo apurou a coluna do Estadão, a avaliação foi de que a sigla precisa trilhar o próprio caminho, dar mais musculatura política à Tabata e não contaminar sua imagem com a agenda liderada por Boulos. A ex-candidata do PSB e seu namorado, o prefeito do Recife, João Campos, rejeitaram o pedido de Lula para entrarem na campanha do PSOL, deixaram claro que não participarão de atos públicos, tampouco gravarão vídeos de apoio. O PSB Nacional os apoiou. E nos últimos dias, Tabata articulou pessoalmente com a Executiva Nacional para que sua decisão fosse endossada, deixando claro que não acredita no projeto de Boulos. Logo após o resultado do primeiro turno, ela declarou voto ao candidato do PSOL contra o prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, mas ressaltou: não vou desfazer quem eu sou e no que eu acredito. Vocês não vão me ver integrando nenhum governo, independente de qual seja o governo eleito, declarou. E o Boulos tentou alguns acenos, de olho nos votos de Tabata, prometeu incorporar 3 propostas da deputada em seu programa de governo, mas sem sucesso. E há uma leitura interna entre integrantes do PSB de que Boulos, PT e PSOL sairão muito derrotados das urnas. Talvez, dizem alguns, até com menos votos do que o pessoalista conseguiu na campanha de 2020. No entanto, não é a perspectiva de derrota nas urnas que provoca o afastamento, mas o fato de não querer ter a imagem de Tabata poluída pela pauta pessoalista. A deputada tem conseguido transitar mais ao centro e não está disposta a perder esse ativo. Apenas o vice-presidente e o ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, e o ministro Márcio França, do Empreendedorismo, farão a agenda solicitada por Lula para reforçar a campanha de Boulos em 2 atos públicos de São Paulo. Então tá aqui, gente, saiu no jornal, mostrei para vocês a matéria, para vocês verem o que está acontecendo. Então a casa vem caindo para a esquerda, eles estão ficando cada vez mais acuados, cada vez mais sem saída, e vamos ver até onde isso vai ir, né? Nós estamos acompanhando tudo e em breve eu trago mais novidades, então continue ligado aqui no canal, deixa like, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo.